Olá pessoal, aqui quem fala é Cícero Pereira. Seja bem-vindo ao canal Eu na EBD para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Quero dar meus agradecimentos a cada um de vocês que estão acompanhando as minhas videoaulas. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Você que está visitando meu canal pela primeira vez, saiba que eu toda semana posto um vídeo das lições da Escola Bíblica Dominical. Você pode estar fazendo uso desses slides na sua igreja e ministrando uma aula didática e muito atrativa. Você pode usar aí esses slides na sua igreja, fazendo uso da televisão, da televisão de LED. Você conecta lá com cabo de HDMI e você pode fazer o uso desses slides. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Vamos então para a nossa aula de hoje. Maravilha! Hoje nós vamos estudar a lição 9. O milagre está em sua casa. Texto áureo. Deuteronômio 10, do versículo 17 ao 18. Diz assim: Pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e soberano do soberano. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Verdade prática. Em tempo de crises, Deus realiza o impossível e o extraordinário. Leitura bíblica em classe encontra em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Não vou fazer essa leitura para que nós ganhamos tempos, né? Senão fica muito extenso esse vídeo. Que Deus possa aí abençoar a vida de cada um de vocês. Nosso objetivo aqui é esta aula dinâmica. Introdução. Vamos lá. Deus concedeu a Eliseu autoridade espiritual para que ele pudesse suceder Elias. O seu ministério foi marcado por muitos milagres. Então Deus concedeu a Eliseu poder e autoridade espiritual para ele substituir o profeta Elias. E seu ministério aí foi marcado de grandes milagres. Ele abriu o Jordão, ele multiplicou o azeite da viúva, ele fez o milagre de Naamã lá no Rio Jordão, ele ressuscitou um soldado, ele ressuscitou, na verdade o ressuscitou o soldado aqui, ele já estava morto, jogaram o soldado na cova dele e o soldado ressuscitou. Ressuscitou o filho da viúva, ele fez aqui o milagre das flechas, mandou o rei lá atirar 7 vezes, o rei atirou 3 e tal. Enfim, fez o machado flutuar. Então, muitos milagres, multiplicou pães e fez vários milagres aqui, né? Mas hoje nós vamos estudar o milagre da multiplicação do azeite. Vamos estudar o milagre que Deus operou por intermédio do seu servo para salvar uma viúva e seus 2 filhos de uma crise financeira. Então nós vamos ver como que o profeta Eliseu ele resolveu a questão da vida financeira da viúva. A viúva estava desesperada e foi até o profeta e ele orientou o que deveria fazer. Tópico 1. Uma família em dificuldades. A crise das dívidas. Uma situação desesperadora. A mulher de um dos discípulos dos profetas foi a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. Veja só, qual é o nome dessa mulher? O nome dessa mulher, a Bíblia não relata qual que era o nome dela. Mas a Bíblia diz que o esposo dela tinha falecido e a herança que o esposo deixou para ela foi o quê? Dívida, muitas dívidas. Então esse esposo não deixou herança nenhuma para essa mulher. Deixou apenas a viúva, 2 filhos e muitas dívidas. As dívidas que esse homem deixou para sua mulher era praticamente impagável, porque a mulher não tinha condições algumas de pagar aquela dívida. Nós vamos ver adiante qual foi a orientação do profeta para salvar essa mulher, seus filhos, né,
da crise financeira. E os seus filhos? Eles poderiam sustentar a mãe viúva? Boa pergunta. Será que os filhos dessa viúva poderiam sustentar ela? Possivelmente não. Por quê? Porque eles ainda eram crianças e não podiam trabalhar. Está entendendo? Então, na lei, quando o esposo morria e deixava filhos, então o filho era responsável, né, digamos assim, de sustentar a sua mãe. Só que essa viúva era diferente, os filhos dela ainda eram pequenos, ainda eram crianças, então não tinha como sustentar aí a sua mãe. O risco de perder os filhos. Então essa mãe corria o risco de perder seus filhos. A mulher corria o risco de perder seus 2 filhos para os credores. Eles seriam levados como escravos. Então, os credores estavam vindo até a casa daquela viúva para que, como ela não tinha condições financeiras de pagar a dívida do seu esposo, eles agora queriam levar seus filhos como escravos. Era uma forma, na lei, na época, de uma viúva pagar ali a dívida do seu marido. Uma das formas era vender, né, deixar levar seus filhos como escravos, assim pagaria a dívida. Uma situação gravíssima, a situação dessa mulher era gravíssima. Por quê? Ela não tinha emprego. Também ela não tinha dinheiro e não tinha joia, ou seja, não tinha recurso nenhum. Mal ela tinha o que se alimentar. Então a situação dessa mulher, dessa mãe, era muito grave. Imagina o desespero dessa mãe com 2 filhos pequenos, sem emprego, porque mulher não trabalhava fora, né? Mulher era dona do lar, trabalhava só em casa, e ela não tinha como pagar a dívida do seu esposo, não tinha joia, não tinha bens, ou seja, verdadeiramente ela precisava de Deus. Só Deus poderia solucionar o problema dessa viúva. Vivemos em tempos de crise econômica. Desemprego no Brasil é o 7º maior do mundo no ranking de 51 países. Então, no ranking com 51 países, o Brasil está em 7º lugar. São aí mais de aproximadamente aí 20 milhões de pessoas, de brasileiros desempregados. Então, milhões vivem em absoluta pobreza. Você está entendendo? Não precisa ir longe para a gente ver a pobreza, a miséria do povo. Pessoas jogadas, pessoas que realmente não têm como sobreviver, não têm condições financeiras alguma. O desemprego tá assim, assustador. Infelizmente, o nosso Brasil está aí em 7º no ranking com 51 países. É lamentável a nossa situação, só Deus mesmo. E os crentes desempregados? Bom, a igreja deve socorrer os aflitos e necessitados. Então veja só, os crentes, não é porque a pessoa é crente, não é porque ela é fiel a Deus, que ela não corre o risco de perder seu emprego. Corre sim, ela pode perder o emprego, está entendendo? Porém, nós temos a Igreja de Cristo que pode socorrer os aflitos, né? Socorrer os crentes fiéis, aqueles crentes que estão ali batalhando, porque quem não passa por dificuldade na vida, tá certo? Todo mundo passa, chega um tempo que a gente passa. Mas olha o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, a Igreja de Cristo ela tem um papel fundamental na sociedade. Ela tem um papel que pode solucionar os seus membros a saída da dificuldade financeira. Irmãos que trabalham em empresa, irmãos que têm seu próprio negócio e de repente tem alguém da igreja desempregado, passando por necessidade, né? Cabe à igreja ajudar. E quando fala em ajudar, não é só ir dar dinheiro para a pessoa, não, mas com uma cesta básica, pega o currículo do irmão, apresenta a sua empresa, você que tem negócio, está precisando de um funcionário, né? Contrate aí o irmão, abençoa a vida do irmão, porque quando nós abençoamos a vida do irmão, Deus também nos abençoa, tá certo? A viuvez. As viúvas no Antigo Testamento trabalhavam em casa,
eram sustentadas pelos seus maridos. Então veja só, as mulheres no Antigo Testamento, elas trabalhavam em casa, elas não tinham emprego, elas não trabalhavam fora. Então elas eram sustentadas pelos seus maridos. E quando o marido morria, o que fazer? O que aconteceria? Como que essa viúva ia sobreviver? Era um pouco complicada a situação das mulheres antigamente. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor Jesus, que hoje deu às mulheres aí liberdade. A mulher pode trabalhar, tá entendendo? Pode ter seu sustento. Então, no Antigo Testamento, quando o marido morria, a viúva ela tinha duas opções. Uma delas era casar-se com um parente próximo e a outra, pagar as dívidas com seus filhos. Então, no caso dessa viúva, foi diferente, porque assim, a Bíblia não relata, mas parece que ela não tinha, que o marido dela não tinha um irmão ou alguém próximo, um parente próximo, que pudesse casar com ela para remir, para pagar as dívidas dela, para tomá-la como esposa e formar de novo uma família. Parece que não tinha. Então o que ela tinha era os filhos. Então a segunda opção era entregar os filhos como pagamento daquela dívida. No meio da crise, o que aconteceu com esta mulher em plena a dificuldade financeira, em pleno o desespero? Ela estava perto de perder seus dois filhos. A viúva se lembrou do homem de Deus. Então o que ela fez? Ela lembrou de Eliseu. Ela lembrou que Eliseu era um homem de Deus. Então, o que ela fez? Foi falar com o homem de Deus, com o profeta. Deus não desampara as viúvas e os órfãos. Então ela falou, puxa, eu vou atrás de Eliseu. A Bíblia não relata que quando ela conheceu Eliseu, se ela vivia no tempo melhor, mas possivelmente ela conheceu Eliseu quando seu esposo ainda era vivo, porque ela até mencionou isso. Então ela deveria já ter conhecido Eliseu e não estava tão difícil assim a situação dela. Só que o seu marido morreu e deixou uma dívida para que ela pagasse. Não sei se ela tinha ciência da dívida do seu esposo. Hoje, infelizmente, o casal não compartilha as necessidades. O marido não conta para a mulher o que fez, deixou de fazer, se está devendo, se não está, e a mulher vice-versa, parece que cada um vive como se fosse individual, como se fosse solteiro. Isso é muito perigoso. Não sei o caso dessa viúva, mas talvez ela nem soubesse da dívida do seu esposo. Está entendendo? Tópico 2. Deus realiza milagres. A fé do profeta. A fé de Eliseu. O capítulo 4 de 2 Reis registra 4 milagres realizados por Eliseu. 4 grandes milagres. O milagre do azeite, o milagre da ressurreição do filho da sunamita, o milagre dos pães e o milagre da morte na panela. Não vou entrar em detalhes aqui em cada milagre, que é para a gente não perder muito tempo. Mas você pode pegar sua Bíblia aí em 2 Reis capítulo 4 e você vai acompanhar aí esses 4 grandes milagres que Eliseu fez ali na época. Deus usou ele poderosamente. Ele multiplicou ali pães para 100 homens, ele fez um milagre ali da morte na panela, ele ressuscitou o filho da viúva e multiplicou o azeite aí da viúva, que é o que nós vamos estudar e estamos estudando agora. Bom, quer ver o milagre na sua vida? Você, meu irmão, você, meu amigo, você que está me ouvindo agora, que está assistindo, parou para assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa com você na sua vida. Deus tem algo preparado para você. Porque já se passaram aí 13 minutos, mais 10 minutos, e você está me ouvindo. Então, se você está me ouvindo, é porque Deus tem algo com você. Então, você quer ver o milagre na sua vida, o milagre do Senhor? Primeiro, meu irmão, oração, falar com Deus. Oração mais fé é igual a milagre. Quem tem uma vida de intimidade com Deus, a sua fé não esfraquece. Porque só quando a gente fala com Deus é que a gente se fortalece. Assim, quando nós oramos, quando nós falamos, buscamos a presença do Senhor, a nossa fé aumenta. Meu irmão,
minha irmã, quer ver o milagre acontecer na sua vida? Coloque-se na presença do Senhor. Ore sem cessar, busque, creia, confie, porque a tua fé em Deus fará com que o milagre aconteça na sua vida. A viúva procura Eliseu. Olha que interessante. Procurando ajuda. A situação estava complicada. Os credores estavam batendo na porta dessa mulher, né, para levar o filho dela. Então ela entrou em desespero. Qual é a mãe que não entraria em desespero? Qual o pai que não entraria em desespero? Qual ser humano, né, não ficaria desesperado porque sabe que teu filho, no caso dela, os seus filhos, iriam ser levados como escravo? Ela foi procurar ajuda, mas o interessante aqui, ou o importante, é que ela foi procurar ajuda a quem poderia ajudar. Aonde que ela foi procurar ajuda? Ao profeta. Aonde que ela foi procurar ajuda? Ao Senhor. O erro do ser humano é que quando chega a situação, a notícia ruim, quando chega a crise, as dificuldades, e quando falo em crise, você que está me ouvindo, a crise, aqui nós estamos falando de uma crise específica que era a fome, está entendendo? Mas não existe só a crise da fome, existe a crise da fome, a crise conjugal, a crise espiritual, né? A crise psicológica, a crise existencial, existem N crise. Então quando a crise chega, nós temos que saber a quem vamos procurar ajuda. Então essa mulher, ela foi feliz, porque ela soube, né, aonde ela ia procurar ajuda. Ela foi até o Eliseu, o profeta. E chegando lá, Eliseu disse para ela o seguinte: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Eliseu decidiu ajudar essa viúva. Então Eliseu ficou sabendo do caso dessa viúva e se compadeceu. Eliseu, como homem de Deus, ele sabia que Deus tinha uma solução para esta mulher. Como homem de Deus, ele sabia que Deus ia resolver o problema dessa mulher, que Deus ia dar uma direção. Então ele resolveu ajudar essa viúva. O que a igreja deve fazer na crise? A igreja, o papel da igreja, ou um dos papéis da igreja, é ajudar os órfãos, né? Aqueles que perderam seus pais. Então, esse é um dos papéis fundamentais da igreja, ajudar as viúvas, né? Os pobres, os necessitados. É claro que isso requer uma certa administração da diretoria da igreja. Não é de qualquer jeito que a gente faz caridade, não é de qualquer jeito que a gente ajuda. Temos que fazer as coisas corretas, fazer as coisas dentro de uma... temos que fazer as coisas certas, né? Dentro de uma organização, de um planejamento. Tá entendendo? Não é de qualquer jeito que a gente vai querer também ajudar as pessoas. Então, o que a igreja deve fazer na crise é ajudar os órfãos, né? Se as pessoas, aquelas crianças, né, perderam seus pais. Tem muitos trabalhos sociais, muitos trabalhos que as igrejas fazem ajudar quem está precisando, os órfãos, as viúvas, os pobres, necessitados. E é um trabalho muito bonito. Quem faz esse tipo de trabalho, né, com certeza tem ajudado aí muitas pessoas. Que Deus continue abençoando. Deus utiliza aquilo que nós temos. Então, Deus utiliza o que temos. O que você tem em mãos? Você aí, o que é que você tem em mãos? Moisés, ele tinha um cajado. Davi tinha uma funda. Pedro tinha uma rede de pesca. E o que a viúva tinha? Moisés, com seu cajado, ele fez grandes prodígios. Deus operou grandemente na vida de Moisés. Leia lá a história do Êxodo que você vai ver o que Moisés fez com aquele cajado, o que Deus fez através da vida de Moisés. Davi, com uma funda e algumas pedrinhas, derrubou o gigante Golias. Pedro, com a sua redezinha ali de pesca, passou a noite todinha, não pescou nada, e Jesus operou, né, um milagre tremendo. Ele nunca pegou tanto peixe na sua vida quanto naquele dia, naquela noite. Jesus disse: volta lá e joga de novo para aquele lado ali. Mas o que a viúva tinha? Apenas uma botija de azeite. O que é que você tem, meu irmão? O que é que você tem em mãos? Provisão na medida certa. Preparação para receber o milagre. Como se preparar para o milagre? Consiga muitas vasilhas. Essa foi a instrução de Eliseu. Aquela viúva, ela só tinha uma botija.
O milagre de Deus era muito maior, então ela precisava de muitas vasilhas. O que acontece então? Porque o milagre de Deus na vida daquela viúva seria coisa extraordinária. O azeite será derramado sem medida. Então o milagre que Deus ia fazer na vida daquela viúva era extraordinário. Era um milagre grande. Não era coisa pequena. Não era coisa para agora, simplesmente. O milagre na vida daquela viúva foi para pagar as dívidas que o marido dela deixou, e ela precisava viver, porque como que ela ia sobreviver? Não tinha emprego. Prepare o seu coração e sua casa para receber a provisão de Deus. O dia do seu milagre chegará, assim como chegou para a viúva. Meu irmão, prepare seu coração, prepare a sua casa. Tenha fé, acredite, espere mais um pouco. Porque assim como Deus operou, né, na vida daquela viúva, trouxe um milagre para ela, era impossível aquela mulher sair daquela situação. Não tinha como sair daquela situação, a não ser que ela entregasse seus 2 filhos. Mas quem confia em Deus não abre mão. Quem confia em Deus não é covarde. Quem confia em Deus não retrocede. Aquela mulher não retrocedeu. Ela foi procurar ajuda e Deus deu graça para ela. A provisão abundante. Ofereça o que você tem. O que a viúva tinha? A viúva tinha uma vasilha. Apenas uma vasilha. Deus abençoa aquilo que temos, não importa a quantidade. Aquela viúva, o azeite que ela tinha não dava para nada. Aos olhos humanos, talvez não desse nem para ela, sei lá, não daria para nada. Se ela vendesse aquilo que ela tinha, talvez não daria nem para comprar pão para os filhos dela. Mas Deus abençoa aquilo que temos. Ofereça o que você tem, meu irmão. Pastor, mas eu não tenho nada. O que eu tenho é tão insignificante que fica até com vergonha. Quando eu vou para a igreja levar uma oferta, assim, é tão insignificante que fica até com vergonha. O pastor pede uma oferta, o pastor pede, levanta um propósito, pede se alguém pode ajudar, e eu não posso, porque o que eu tenho é pouco. É esse pouco que você tem que Deus, né, vai fazer o milagre, meu irmão. Não importa a quantidade, o que importa é o teu coração diante de Deus. Deus nunca nos dará uma porção menor do que necessitamos. Sua medida é sempre além, sacudida, recalcada e transbordante. Deus nunca nos dá aquilo que seja menor do que o que nós necessitamos. Se você tem esse pouquinho aí que você tem, é porque Deus, ele sabe da tua capacidade, ele sabe da tua fé. Se você tem fé, confie que Deus vai multiplicar. Deus vai te dar uma medida que vai ser sacudida, recalcada e transbordante. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Creia, tenha fé. A fé, ou melhor, fé em ação. Vai, pede emprestadas vasilha a todos os vizinhos, mas peça muitas. O milagre é para aquela casa apenas. Vou repetir, o milagre era para aquela casa apenas. Bom, a viúva foi até Eliseu. Chegou até onde estava o profeta, contou a sua história, seu problema, não era fácil de solucionar, era muito difícil o problema dela. O profeta faz uma pergunta, né, o que é que ela tinha? Ela diz que só tinha aquele pouquinho de azeite. Então o que é que ele disse? Vá pedir emprestado vasilha a todos os seus vizinhos, porque o milagre vai ser grande. Só que a instrução que a direção do profeta foi: peça emprestado, não fale nada, só peça a vasilha emprestada. Coloque na sua casa, feche a porta. Não deixe, além dos seus 2 filhos, ninguém mais pode entrar. Porque o milagre de Deus é para quem crê, não é para os incrédulos. Porque às vezes tem pessoas que não acreditam no que nós acreditamos e começa a colocar empecilho, começa a duvidar ou colocar em dúvida a nossa fé, e aí o milagre de Deus não acontece. Jesus disse que tudo que nós pedimos ao Pai, crendo, sem duvidar, nós receberemos, mas é sem duvidar. Então, para que não houvesse nenhuma interrupção, para que não houvesse nada que pudesse atrapalhar, digamos assim, a fé daquela mulher, para que aquela mulher não duvidasse, o profeta disse: vá, pede emprestado aos seus vizinhos muitas vasilhas, e vá para sua casa, feche a sua porta, e lá você comece a derramar do teu azeite, daquele azeite que você tem,
em todas as vasilhas, porque o milagre vai acontecer. Receba a sua bênção. O milagre de Deus é para você e sua família. Agora nós devemos analisar a fé e a confiança dessa mulher no profeta. Convenhamos, esta mulher era de fé. Essa mulher servia a Deus verdadeiramente, porque o profeta disse para ela pegar um monte de vasos e com um pouquinho de azeite que ela tinha, encher esses vasos. Tem que ter fé, tem que acreditar em Deus, porque o milagre de Deus é para você e para a sua família. O milagre de Deus não é só para um, o milagre de Deus é para todos aqueles que creem. Então o azeite não acabaria enquanto não enchesse a quantidade de vazia que seus filhos e ela tivessem trazido. Se ela tivesse trazido 3 vezes mais do que ela trouxe, com certeza o azeite também daria. A mulher encheu todas as vasilhas com o azeite. Olha só, depois que ela recolheu todas as vasilhas, né, todas as botijas vazias, colocou na sua casa, no chão, não sei onde que ela colocou lá, mas dentro de casa. Fechou a porta, ninguém mais incomodou. Aí ela pegou a sua vasilhazinha, sua botija com azeite e começou a despejar no vaso, 2, e assim foi enchendo. Depois que encheu todas as vasilhas, a última vasilha que ela acabou de encher, ela disse para um dos filhos dela: filho, traz mais uma. O filho disse: mãe, acabou. Quando ele falou acabou, a Bíblia relata que o azeite parou de escorrer. Então cessou ali. Era a medida certa que ela precisava. E ela ficou feliz. Era tanto azeite que ela não sabia o que fazer. Voltou até Eliseu, feliz da vida, contente, alegre. E disse: olha, um negócio extraordinário aconteceu na minha casa. Do jeito que você falou, eu fiz e aconteceu. Deus operou um milagre. Tem um monte de azeite, as vasilhas estão tudo cheio. O que é que eu faço agora? Ele disse assim: ó, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha que coisa tremenda. Esse Deus é tremendo. É claro que aqui entrou a questão da mulher, fez a parte dela, tá? Porque ela foi atrás, ela providenciou as vasilhas, ela cumpriu toda a orientação do profeta, né? Ela cumpriu certinho, da forma que o profeta ensinou, ela obedeceu. O segredo da tua vitória também, meu irmão, é obediência, tá? Se você é uma pessoa obediente a Deus, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Tá entendendo? Ela obedeceu a voz do profeta. Imagina se essa mulher não obedece. Que nada, não vai dar certo não. Esse cara aí deve estar doido. Não tinha visto o milagre de Deus. Então, ele disse: agora você vá e venda. Pague a sua dívida. Não fique devendo nada para ninguém. Você primeiro pague a quem você deve, para que você fique livre. Tem pessoas que não conseguem ser libertas, tem pessoas que não conseguem dormir direito, não conseguem ter paz porque deve. E aí as pessoas ficam cobrando, ficam ligando: meu amigo, minha irmã, você que está me ouvindo, o milagre de Deus está à sua porta. Só que depende agora de você fazer alguma coisa. Esta mulher, ela obedeceu. Obedeça a palavra de Deus. Vá até aonde o Senhor mandar. Aquela mulher foi e fez o que o profeta diz. E ela pegou aquele azeite, vendeu, né? Fez tudo o que o profeta orientou. O azeite foi suficiente para saldar as dívidas e cuidar dos 2 filhos. Então, ela pagou o que devia e o resto que sobrou, a Bíblia diz que ela conseguiu sobreviver até Deus mandar chuva de novo. Olha que milagre tremendo que Deus fez na vida daquela mulher. Isso é coisa de Deus. A obediência gerou aqui milagre. Né? Claro, é um conjunto: obediência, fé, está entendendo? Paciência, está entendendo? Não fazer as coisas precipitadamente. Se você está passando por situações, né, difíceis, tem que ter esses requisitos: fé, paciência, ser uma pessoa pensativa, não pode agir sem pensar, tá entendendo? Porque Deus tem coisas grandes. Introdução: muitos crentes estão vivendo o drama da despensa vazia, da falta de recursos e das muitas dívidas. Com certeza são momentos difíceis, mas não desanime. Meu irmão, eu sei que a situação está difícil. Eu sei que tem muitas pessoas, servos de Deus, cristãos,
fiel a Deus, que está passando por situações financeiras difíceis, perdeu seu emprego, alguns tinham seus próprios negócios, fecharam, mas não perda a esperança, continue confiando. Você está entendendo? Porque Deus, ele tem a provisão. Nós estamos tratando aqui de um assunto ou de uma história de uma mulher que aparentemente não tinha como ela sair dessa situação. E Deus mostrou a solução. Então, com certeza, Deus vai dar uma direção para você. Ore ao Senhor, creia, e o seu milagre chegará à sua casa. A viúva seguiu as orientações do profeta de Deus. Leia a Bíblia e ouça as orientações do Senhor para a sua vida. Então, busque ao Senhor, meu irmão. Ore a Ele, peça a Ele. Ele é dono de tudo. Ele sabe como agir na minha e na sua vida. Está entendendo? O seu milagre vai chegar. Qual é o seu milagre? É a cura? Você precisa de uma cura? Você precisa de uma libertação? Qual tipo de libertação que você precisa? Eu não sei. Né? Você que está me ouvindo, qual é o seu problema? O problema que você está passando não é tão grande para o Senhor que Ele não possa resolver. Ele é poderoso, Ele pode sim. Leia a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, leia. Faça uma oração antes. Peça ao Senhor para te orientar. E lê pelo menos aí um versículo por dia da palavra do Senhor, para que Deus possa aí dar orientação para você. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é o nosso conselheiro. Né? Isaías lá fala, Isaías 9:6, se não me falha a memória, ou é 6:9, coisa assim, fala que Deus é o nosso conselheiro, Ele é príncipe da paz, Deus forte, Ele é poderoso, Ele sabe como agir na nossa vida. Que Deus abençoe a vida de vocês. Meu muito obrigado por ter assistido essa videoaula. É um resumo da lição, né, que nós estamos estudando aí esse trimestre, o Deus de toda provisão. Essa lição